Né, com a apresentação. Já Pode ser, sim. tá gravando, fica à vontade, então, tá? Tá, Rodrigo. Começou. Pode começar. Boa noite, pessoal. Vamos apresentar aqui, né, o seminário sobre a política racial nazista. A gente vai apresentar um texto bem importante que vai trazer muito do que aconteceu na época, né? Essa questão racial e, e como os objetivos, né? Da então política lá na época. Pode passar, Luísa, por favor. Esse artigo que eu trouxe é baseado nesse livro, O Mundo Sem Judeus, do Alan Confino. Ele foi escrito, o artigo, pelo João Fábio Bertonha, que ele é professor de História, né, na graduação e pós-graduação da Universidade Federal Estadual de Maringá. Nesse livro, o professor ele apresenta, pode passar fazendo um favor, Luiz, uma interpretação importante do nazismo e desse extermínio judeu, né, que foi baseado nessa perspectiva da história cultural e intelectual da época. No livro, ele é baseado numa tendência que busca dar um sentido para o Holocausto e faz essa visão, né, para entendimento dos sentimentos, né, dessas perspectivas e essa imaginação que conduziu a política do Estado genocida da época. Durante os anos, né, de 1933 a 1945, esses objetivos, né, essa expulsão, extermínio, segregação dos judeus, né, eles faziam utilizavam, né, de instrumentos como humilhação, confiscavam bens das pessoas, tinha violência individualizada, tinha esse genocídio em massa, né? Foram muitos acontecimentos que eram como uma meta dos nazistas, que eles queriam, né? O objetivo desejado deles era esse mundo sem os judeus. Pode passar, fazendo um favor, Luiz. Essa radicalização do nazismo foi uma das primeiras experiências, né, na humanidade, como uma criação de uma raça pura. E esses regimes, né, revolucionários, eles queriam, né, demonstrar que seriam livres, né, mas os nazistas eles acabaram, né, querendo eliminar todas as outras raças que eles não consideravam puras. E para o autor desse artigo, né, ele fala um pouco, né, dessa tendência revolucionária e criar uma nova história, né, e fazer, né, uma justificar, né, esse poder com essa perseguição e a dominação de outros povos, fazendo esse expurgo, né, essa morte, né, eliminação em massa dessa herança judaica como uma coisa fundamental e eles teriam, né, que dar conta disso, acabar, eliminar todos os judeus e as raças que eles não acreditavam, né, que seriam puras. Pode passar, Luiz. E os judeus, né, eram uns símbolos de origens maléficas. Então, como para os nazistas eles causariam mal, eles representavam o verdadeiro mal,
eles teriam que ser erradicados para que a nação nazista continuasse no poder, né? E essa influência dos judeus, né, do cristianismo, foi acabando, né, com essa questão de abrir os horizontes políticos. Como os nazistas tinham um temor, né, para a perda, né, desse poder, eles queriam comandar o mundo e aniquilar os judeus, né? E para os nazistas, os judeus eram tão poderosos que eles acabaram, né, com acabaram com essa questão desse domínio e foram entregues, né, a esses extermínios em massa que a gente vê muito em filmes, né, artigos e livros, né, importantes, porque acabam retratando essa história que foi um marco, né, bem importante. Pode passar, por favor, Luiz. Esse papel da crença, né, e dessa ideologia, né, como motivador do Holocausto, né, dessa perseguição aos judeus, acabou fazendo, né, com que os nazistas enxergassem também os judeus como uma ameaça para as disputas, né, de ordem econômica e militar. O livro, né, O Mundo Sem Judeus, ele enfatiza muito esse período, né, da tomada do poder, que foi esse massacre, né, de Kristallnacht. E o governo alemão trabalhou, né, para remover todos os judeus, né, com origem alemã, que fez a queima dos livros, né, de todos os autores judeus, que para eles significava purificação, porque nada que vinha deles, né, significava algo positivo. Nesse momento, né, do massacre, né, foram inúmeros ataques, né, a sinagogas, casas, foram empresas de propriedade de judeus, né, foi saques, foram destruição e foi realmente uma onda de violência que marcou muito esse período aí da história. Nesse momento, o governo alemão trabalhou, né, para remover os judeus. Mas, como ocasionou vários tipos de violência, né, acabou sendo um elemento chave, né, essa revolução aí, para entender essa tentativa do nazismo e fazer esse rompimento com o passado e acabar, né, com todos os judeus que tinham origem lá, origem alemã. Esse foi, acabou sendo, né, esse massacre, acabou sendo uma, como que eu vou falar? Acabou sendo esse rompimento, né, dos judeus alemães, né, e acabou com a vida de muitas pessoas, né? Pode passar, Luiz, por favor. Esse antissemitismo religioso foi uma tendência, né, de fazer essa separação entre a definição da raça e da cultura. E com essa base, né,
religiosa. Muitos alemães, né, não tiveram problemas, né, em misturar, né, elementos, né, desse regime, né, da raça, né, e da religião, e dessa forma acabou que essa oposição, né, dos dois tipos desse antissemitismo se desfez, né, e acabou não criando, né, raízes, né, não continuando presente, né, na história das pessoas. Nesse imaginário nazista, né, era muito mais comum do que se imaginava, porque essas questões religiosas e de identidade acabou, né, criando muitos preconceitos, né, e ideias que acabaram sendo extremamente fortes. Pode passar, Luiz, por favor. Esse racismo nazista, né, acabou, né, tendo vários aspectos morais e religiosos. Para eles, essa raça era o mais importante, né, porque acabava determinando muita coisa da cultura deles. Esse nazismo também tinha uma relação mais complexa do que uma simples oposição, como se ele, né, estivesse realmente procurado a fazer essa destruição da herança cristã. E no discurso, né, e pensamento de alguns líderes nazistas, isso estaria presente tanto na prática, né, como nesse regime, permitindo os alemães serem nazistas, né, e ao mesmo tempo bons cristãos. No livro, ele traz algumas ideias, né, da origem, né, do nazismo e desse genocídio, né, dos judeus, e ele acaba, na essência dele, fazendo uma abordagem que traz assim grande deficiência do regime nazista, né? Esse regime político nazista. Aqui a gente tem um quadrinho para ilustrar um pouquinho, onde uma pessoa está falando, cara, olha que budista engraçado. E aí o outro dá uma risada, né? E aí, numa outra situação, ele está falando de uma pessoa, de um pai de santo, e a outra pessoa continua com a risada. E aí ele vai falar numa terceira situação de uma freira. E aí a pessoa que está com ele acaba que perguntando para ele sobre essa tolerância, né? Que ele acaba sendo intolerante e causando, né, fazendo essa perseguição religiosa, porque ele comenta apenas nos 3 casos, né, de pessoas que têm, né, uma crença religiosa diferente da dele. Pode passar, Luiz. Eu acho que nesse slide eu coloquei o trailer daquele filme do Menino do Pijama Listrado. Ele fala, ele ilustra muito essa época da história, né? Tem o livro também, é bem. Não sei se vai rodar agora, mas qualquer coisa a gente pode passar no finalzinho da apresentação. Se demorar para carregar. Não sei se o pessoal já conhece, já assistiu esse filme,
já teve contato com o livro. Olá. Eu estou explorando. O que está fazendo? Nós construímos uma nova choupana. Você tem muitos amigos aí? Poucos. Mas brigamos muito. É por isso que eu gosto de vir pra cá. Eu posso ficar sozinho. Eu sou o Bruno. Shmuel. O quê? Eu sou o Shmuel. É o seu nome? Nunca vi ninguém com esse nome. Eu também nunca vi ninguém chamado Bruno. Mas Shmuel. Ninguém se chama Shmuel. Eu moro numa casa. Lá atrás. Trouxe alguma coisa de comer? Não. Você está... 8. Eu também. Não é justo. Eu aqui fora brincando sozinho, enquanto você fica aí brincando com os amigos o dia todo. Brincando? É, esse número. Não faz parte de uma brincadeira? É só o meu número. É que todo mundo ganha um número diferente. Ah, sei. Depois o que acontece? Eu preciso voltar agora. Precisa? Prazer em... Moon. Igualmente, Bruno. Adeus. Eu posso perguntar uma coisa? Por que vocês usam pijama o dia todo? Isso não é pijama. Essa roupa. Só temos essa. Eles levaram todas as nossas roupas. Eles quem? Os soldados. Os soldados? Por quê? Eu não gosto de soldados. Você gosta? Eu gosto muito. Meu pai é soldado. Mas não é do tipo que leva as roupas das pessoas. De que tipo, então? Ele é muito importante. Está cuidando para que tudo fique melhor para todo mundo. E seu pai é fazendeiro? Não, é relojoeiro. Ou era.
Mas agora o que ele faz é consertar botas. É estranho como os adultos não conseguem decidir o que eles querem fazer. Como o Pavel. Conhece ele? Mora aqui. Ele já foi médico, mas desistiu para descascar batatas. Eu posso perguntar outra coisa? O que é que vocês queimam nas chaminés? Eu vi eles indo para lá outro dia. Queimam muito feno essas coisas? Eu não sei. Nós não podemos ir até lá. A mamãe diz que são roupas velhas. Seja lá o que for, tem um cheiro horrível. Pena que esqueceu de trazer chocolate. Desculpe. Eu sei, olha, você podia ir jantar conosco um dia desses. Não, eu não posso, por causa disso. Mas isso é para os animais não fugirem, não é? Animais? Não, isso é para as pessoas não fugirem. Quer dizer, então, que você não pode sair desse lugar? Por quê? O que é que você fez, Timur? Eu sou judeu. Acho que tenho que ir agora. Mas vai voltar amanhã? Vou tentar. Adeus, então. Adeus. Esse filme realmente ele. E aí tem um. Acho que a Duda vai falar um pouquinho desse livro, né? Que também retrata bem essa parte da história. Isso, eu vou falar um pouquinho sobre o Diário de Anne Frank, que a maioria... O Duda, só desculpa te interromper, a única dúvida que eu tô é o seguinte, a Camila, ela é do grupo de vocês? Ela é professora, só que ela não participou do trabalho. Sei. Ela está frequentando o curso, Maria Eduarda? Então, ela falou que ela estava com alguns probleminhas, não sei se ela está frequentando as aulas. Ok, tudo bem, obrigado, viu? Imagina. Pois não. Vamos lá. Tá bom. Então, a maioria já deve ter, né, escutado sobre o Diário de Anne Frank. Ele também, assim como o filme, ele foi um documento muito importante, né? Que ficou bastante conhecido. Que a Anne, ela foi uma jovem de família judia que ficou conhecida por registrar, né, o seu confinamento no seu diário. E ela ficou confinada com sua família no chamado anexo secreto, com a sua família e mais 4 pessoas, em um prédio de Amsterdã. Só que, posteriormente a isso, ela foi capturada e enviada para os campos de concentração nazista. E foi, se eu não me engano, foi no dia 4 de agosto de 1944 que o anexo secreto foi descoberto, né? E até hoje não se sabe se foram por denúncias que ocorreram, né? De pessoas que sabiam, ou se a polícia chegou lá e realmente descobriu o anexo secreto. Então fica essa dúvida, né? Ficou essa dúvida. E ela faleceu, né, de febre tifoide devido às más condições dos campos de concentração, da pouca comida, do frio e da sujeira, né, que tinha nesse local. E o diário, né, tornou-se um dos documentos históricos mais significativos da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, porque ele pôde passar assim toda a agonia, né, que essas pessoas passavam naquela época, escondidas, enfrentando assim torturas, né, perseguição. Então, ele ficou bastante conhecido por isso e é um documento bem interessante para a gente entender, né? Inclusive, eu trabalhava numa sala de sexto ano e a professora ela trabalhava com esse livro com os alunos.
todo dia ela lia um capítulo, né? E eles adoravam, eles ficavam assim ansiosos para saber o que tinha acontecido, né? Como que foi aquele dia no livro. Então é bastante interessante de ser trabalhado. Pode passar, Luiz. Bom, agora é minha vez. Todo mundo me ouve bem, gente? Tá, beleza. Então, boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar, então, do nazismo, e agora nós vamos falar, então, o que é, né, de onde surgiu, qual é essa ideologia, né? Primeiro que quero, né, atentar a uma questão que eu não sou historiador, eu sou das letras, então pode ser que alguma coisa que escape, aí eu vou pedir ajuda para esses meus amigos historiadores aqui da pós, para a gente falar um pouco. Eu até pretendo, ao invés de ficar falando em termos históricos, trazer algumas questões centrais para esse debate e talvez causar uma discussão aqui em aula, que eu acho que é bem importante, né? A pós, ela nos dá a oportunidade de comentar essas questões e fazer uma retrospectiva, né? Do modo como deve ser, para a gente sempre relembrar esse passado, né? Primeiro, então, que é uma política racista, genocida do século XX. O partido, né, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e é importante dizer que o nazismo não é de esquerda, né? Embora haja pessoas aí que gostam de comentar esse fato. A gente tem no comando o Hitler, né? E aí gera esses marcos que nós conhecemos como o Holocausto e também a Segunda Guerra Mundial. O que acontece com a Alemanha é que a crise, né, a crise, o caos econômico, o território, a inflação, o desemprego, né, vem da Primeira Guerra Mundial. Isso é importante porque a Alemanha sai derrotada, né, como a gente já sabe, ela sofre alguns impactos e, entre aspas, é a mais prejudicada. Com isso, eu gosto sempre de fazer esse tipo de analogia, porque quando a gente tem um caos econômico, territórios destruídos, inflação, desemprego, ou seja, governos ou até né, estados, né, que possuem um tipo de política um pouco descontrolada, surgem aquilo que nós chamamos de mitos, né? E aí nós vamos fazer uma analogia com o presente também, né? Em que nós colocamos, por exemplo, a figura de uma pessoa que apoia, por exemplo, ditadura, né? E apoia massacrar, apoia você fazer qualquer tipo de coisa com as pessoas por serem de ideologias diferentes, por exemplo, né? E é o que acontece na Alemanha nesse período. A gente tem uma Alemanha que tenta, entre aspas, se reconstruir, e com essa busca dessa reconstrução passa por uma nova camada do que é sociedade para esses alemães, né? Então, ele se articula dentro da República com vários outros partidos, e nesse momento o Hitler começa a se engajar e crescer politicamente. Ele lutou, né, na Primeira Guerra, ele assumiu a liderança desse Partido Nacional Socialista, ou Partido Nazista, e passa a controlar, então, esse movimento de tentativa, entre aspas, de reconstrução da Alemanha. O Hitler, como nós sabemos, né, ele foi um soldado, então, da Primeira Guerra Mundial, ele se associa a esse partido, ele luta pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e foi crescendo, como eu já disse agora há pouco, então, a partir desses discursos contra essa Alemanha em decadência. Isso é importante porque, é o que eu estava dizendo, né, um país em decadência, começam a aparecer outros nomes, né, que talvez possam salvar. Então, a gente tem que sempre relembrar. E isso é um termo sempre comentado, né? Cadê os salvadores da pátria, né? Será que existem esses salvadores da pátria? Será que a gente tem que se apoiar nos chamados mitos, né, nessas pessoas que tentam reconstruir um certo tipo de sociedade, né? E aí o que acontece é que
há um crescimento do discurso radical, né? Que a gente se apoia nesse mito, e aí o discurso radical aparece como uma tentativa de resolver os problemas, né? E aí esse discurso radical, então, voltava para certos grupos, claro, com uma ideologia que era, que daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, o do espaço vital, né? É um termo que eu não sei se alguém já estudou alguma coisa de geografia política, mas esse é um termo cunhado por, inclusive antes de Hitler, que ele se apoia nessas ideias, que é justamente tentar buscar um espaço que seja um espaço de crescimento de territórios, ou seja, buscar quanto mais território, melhor, e com essa ideologia que o Hitler e o partido colocam, que se apoiar contra judeus, social-democratas e os comunistas, né? Então, é um discurso que coloca uma raça como, entre aspas, muitas aspas, a principal, né? É uma ideologia, então, por isso, muito racista, né? Que nós já estamos falando durante todo o nosso trabalho. Deixa eu só ver aqui onde acabam meus slides. Eu vou passar, professor, eu peço com licença, que eu vou passar um vídeo para vocês, que eu achei bem interessante, inclusive, que são pessoas que que sofreram a perseguição do regime nazista, dando algum tipo de entrevista. Eu vou só interromper aqui a apresentação para mostrar a outra parte. Deixa eu só carregar aqui. Aí eu queria que a sala também, principalmente os historiadores aí, me ajudassem e colocassem um pouco da opinião de vocês em relação a isso, que eu acho que é importante, né, a gente fazer uma abordagem que seja muito mais do que ficar falando só de história, né? Isso nós já vimos, nós já conhecemos muito bem o que é o nazismo. Mas é trazer também para esse presente, né? E observar, olha que coisa, né? Quantos movimentos que estão sendo no mundo taxados de nazistas, né? Neonazistas, né? Inclusive, quantos movimentos que estão aí aparecendo, pessoas que estão aparecendo com discurso de ódio, né? O discurso de ódio hoje é muito presente, né, na nossa sociedade. Não só na sociedade brasileira, mas em termos mundiais. E aí, quem quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Enquanto isso, eu vou colocando o vídeo aqui. Pessoal, já está aparecendo para vocês? Sim. Tá, sim. Beleza. Aqui dá uma travada, né? Quando compartilha vídeo pelo Meet, trava um pouquinho, mas acho que vai dar para entender. Что до конца дней своих мы будем рассказывать об этих ужасах. Хотя прошло столько времени, и можно и забыть, это не очень приятно всем, да? Но мы как бы и простили, мы нашли в себе силы простить немецкий народ. Ihr seid frei. Frei für immer. Die 2819 Insassen befreite die Rote Armee aus diesem Lager. On the ramp stood SS men with dogs that were eager to attack us. There were prisoners in striped uniforms with sticks who beat us out, jump, leave your things behind. Звичайший барак. Підлога не було місця. Накриті, то такі врем'янка така. И в те временки мы жили. И уже, вы знаете, когда попали туда, в Освенцим, нам накололи номера, и больше у тебя ни имени, ни фамилии. Я к чему это говорю? Что мы стали безликими.
My number is 73,305, which I had to shout twice daily at counting. Zählappell. И этот апель длился часами. И там было очень тяжело стоять, будто дождь, будто снег. Bloße alte Leute. Und so fand sie die Rote Armee. Die Sowjetkämpfer haben die Deutschen aus Auschwitz vertrieben. Den überlebenden Gefangenen haben sie erklärt: Жорстокий голод, страшний голод. Так давали мисочку таку маленьку зупи на цілий день і все. І ні хліба, ні нічого. Отак. My father died from hunger. People died, and the hunger was so hard, so oppressive that one couldn't think of anything else. Еще иногда, очень редко, давали по 4 маленьких картошечки, маленьких мелких картошечки. И мы тогда их ели с наслаждением, чтобы продлить удовольствие. Jeder denkt doch, geht baden. Zieht sich doch aus. Nackig sind sie doch alle reingegangen in die Gaskammer. Und sind nicht mehr rausgekommen. І той дим такий день і ніч горів. Air was full of ash like snow from the smoke from the chimneys. Why? Why? It's inconceivable, incomprehensible, and illogical completely. Ach ja, das waren Zeiten. Nur nicht randenken. Мы разучились смеяться, улыбаться долго после войны. Вот. Но и душа обросла страхом. One must start teaching the children when they are very small not to hate the other child because it's black and I am white or yellow. Respect the other. That's what should be taught from earliest age. E é isso, gente. Minha parte, eu vou colocar aqui de novo o slide para apresentar. Só um minutinho. Acho que já está aparecendo, né? Já sim. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre as características do partido, que a partir, né, do decorrer do trabalho, do trailer, do filme, desse vídeo que a Luísa acabou de passar, já dá para ver, né, que se baseia em racismo, xenofobia, nacionalismo e antissemitismo. E, como o professor falou, é um tema muito pesado, né, que até comove a gente ao falar, porque é bem chocante, né? Então, começando pela ideia do nacionalismo, que eu vou explicar um pouquinho.
que, por meio do nazismo, eles buscavam uma unidade nacional. Então, eles criaram uma comunidade do povo, com o intuito de unir todos os alemães e excluir os outros, né? Excluir os povos estrangeiros. E essa ideia, ela se aplicava a todas as pessoas que não fossem germânicas. E por isso, né, ela era xenofóbica, porque visava afastar todas as visões, todas as culturas, né, todos os ideais que eram diferentes do povo germânico. Então, por isso ela é xenofóbica. E buscava-se também a criação de uma sociedade homogênea, que defendia uma hierarquia racial, em que os povos germânicos eram vistos como a raça superior, a também chamada, né, raça ariana. Pode passar, Luísa. Agora, falando um pouquinho do antissemitismo, como o Rodrigo já explicou, né? Dentro desse regime, né, tinha o antissemitismo, que era o preconceito e o ódio contra os judeus. Então, uma lei que separava os arianos, né, que era a raça germânica dos judeus, foi criada, chamada Lei de Nuremberg, que determinavam essa segregação racial. E como já foi dito, né, esse regime nazista, ele perseguiu, ele torturou, e ele expulsou do território alemão e matou, né, os judeus, além de muitas outras pessoas, né, como ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência. E essa perseguição, né, desse antissemitismo, ele se tornou um extermínio sistemático, que foi chamado, né, de Holocausto, que é o assassinato de milhões de judeus num verdadeiro genocídio. E também é válido falar, né, dos campos de concentração que foram criados para colocar quem se opunha ao regime, né, quem não possuía a mesma visão que eles, e lá foram muitos mortos, né, muitos judeus mortos. Durante a Segunda Guerra Mundial, também, milhares de judeus foram deportados do país para guetos e campos de extermínio. Lá eram levados, né, para as câmeras de gás, como foi relatado ali no vídeo, em que morriam por asfixia, né? Então, a fumaça que saía, né, eram dos corpos. E quem estava lá fora imaginava, né, que eles tinham ido para algum lugar, mas iam voltar, mas infelizmente, né, isso não acontecia. Pode passar, Luísio. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre a teoria do espaço vital, que é o que o Aloísio citou, né? Ela é uma ideia que surgiu da revolta pela Alemanha ter perdido os territórios, né, depois da Primeira Guerra Mundial. Que, como todos sabem, né, ela saiu derrotada, ficou numa grave crise econômica. Então, é uma ideia relacionada a todas as outras, de que a raça ariana deveria ter um único território e deveria expandi-lo ao máximo, formando um guia, um império, um povo, conforme dizia Hitler, né, com as suas visões. E foi um dos pontapés para a invasão da Polônia em 1939, fato que eclodiu, né, na Segunda Guerra Mundial, que principalmente ocasionou isso. Eu não coloquei no slide, mas eu acho importante falar também do poder do uso militar, né, da militarização, que era assumido pela polícia, que se chamava SS, e pela Gestapo. Inclusive, a senhora citou no vídeo, né, que a polícia sempre estava por lá, que era uma polícia secreta do regime. Então, a Gestapo era uma polícia que decidia as penas que iria aplicar, sem o intermédio de lei, sem o intermédio do tribunal. E eles também investigavam possíveis, né, afrontosos ao regime, por meio de agentes que eles ficavam infiltrados, né, nos locais, em fábricas, em lugares comuns,
realmente para tentar descobrir, né, se a pessoa estava do lado nazista, se ia contra esse regime. E caso eles encontrassem essas pessoas, né, elas eram presas e torturadas, porque não aceitavam pessoas com outras visões, com outros pensamentos, a não ser aqueles, né? Pode passar, Aloísio. Agora, para terminar, é uma relação, né, do nazismo com o regime fascista. E aqui citamos alguns pontos, né, que fazem o nazismo ser considerado um regime fascista, que é basicamente porque ele contou com uma série de objetivos, que é ser autoritário, prever a concentração total do poder, glorificação de um líder, né? No caso, o Hitler, né? Que comandava principalmente tudo isso, a exaltação da coletividade nacional, a expansão de territórios e o controle dos meios de comunicação. Lembrando, né, que eles comandavam todos esses meios de comunicação para circular, né, essas ideias nazistas, para realmente chegar para que chegasse para todos, né, essas ideias e terem esse controle mesmo. Portanto, né, o nazismo é uma forma de manifestação do fascismo. Pode passar, Luísa. Então, é basicamente isso, pessoal, o nosso trabalho. Se alguém ficou com alguma dúvida, se quiser falar alguma coisa, o professor também. Não sei se o Aloysio ou o Rodrigo vão falar mais alguma coisa, mas a gente agradece pela atenção. Pessoal, terminaram a apresentação? Sim. Ok. Eu só queria, antes de comentar, dizer para o grupo aí da semana passada que eu acabei xerocando as anotações, que foram muitas, né, que a gente fez na semana passada, e eu postei. Peço desculpas com essa letra horrível que eu tenho aqui, tá? Mas eu acabei postando para vocês aí as anotações que eu fiz, tá? No grupo de WhatsApp. Então, acabei xerocando aqui, acabei salvando aqui, tá? Em PDF e postei para vocês, para pelo menos dar um retorno, né? Eu acho que seria legal algumas considerações, como eles pediram aí, enfim, dos psicólogos, dos historiadores, dos professores, dos humanistas em geral, né? Eu acho que eles trouxeram elementos, alguns elementos um pouco, digamos, não muito convencionais acerca do tema, são olhares distintos, né? Um artigo por parte do Rodrigo, filmes, depoimentos, né, sobre a questão dos horrores aí principalmente do Holocausto, visões, porque realmente é um tema, o tema do Holocausto muitas vezes é um tema até indizível, né? Muitas vezes tem um ramo da literatura judaica, por exemplo, que é destinado somente ao Holocausto, né? Um tema realmente muito pesado. Eu sugeriria também um livro, não sei se vocês conhecem, do Primo Levi, que é um autor judeu, né? Que se chama Isto, um Homem, que eu acho assim incrível. Um livro. No caso, eu tenho por coincidência, né? O meu doutorado foi com literatura judaica. Então, eu acabei tendo uma entrada grande na parte de Holocausto, principalmente na área literária, e realmente os depoimentos sobre o Holocausto, tem uma literatura muito vasta, né, sobre a questão do Holocausto. E muitas vezes as pessoas que vivenciaram o Holocausto é muito interessante, porque eu tive a oportunidade de conhecer alguns, e algumas reações com relação ao Holocausto são reações realmente muito distintas, pessoas com reações diversas. Eu conheci um padre
por exemplo, tive a oportunidade de conhecer um padre num seminário que não se podia falar sobre o assunto com ele, que ele tinha reações assim de gritos, ele se transfigurava, né? Então, de fato, é um trauma realmente total, né? Além de ser a barbárie total, você tinha um laboratório também a céu aberto de experimentos humanos, né? Uma coisa, realmente uma barbárie inimaginável. Eu só queria comentar um aspecto, a gente vai abrir para discussão, que os judeus, eu tive muito contato com a comunidade judaica em São Paulo, inclusive frequentei sinagogas, foi uma coisa muito louca para mim, porque eu não sou judeu, mas eu tive a oportunidade de conhecer essa cultura que eu acho muito rica. E parecia, né, que os judeus na pré-Alemanha nazista, eles não acreditavam de fato no nazismo, né? Porque a Alemanha era um país que sempre teve uma tradição de um país democrático, né? A Alemanha era um país de uma cultura muito pujante, assim. A Alemanha era um país em que você tinha um ambiente democrático, inclusive, né? É importante lembrar de que antes do nazismo houve uma grande possibilidade, inclusive, de haver um movimento comunista importante na Alemanha, né? Uma revolução, de fato, comunista importante, mas que também não haveria tido um apoio importante do Stalin naquele período por uma série de razões históricas e tal. E há uma série aí de questões de análises, uma análise do ponto de vista trotskista, uma análise do ponto de vista stalinista, enfim. Mas a Alemanha, politicamente, principalmente antes da Primeira Guerra Mundial, era considerado um país extremamente progressista, né? E os judeus, inclusive, eram extremamente assimilados à cultura alemã. Tanto eram assimilados que eles não se consideravam judeus, eles se consideravam alemães, porque, em termos de pertença cultural, normalmente a cultura judaica ela tem uma pertença muito forte, né? Vivendo na diáspora, normalmente, não havia tido nesse período ainda o advento do Estado de Israel, né? Que foi na década de 40, então eles viviam na diáspora, se consideravam, vivendo no mundo inteiro na diáspora, um povo sem nação, um povo sem território no mundo todo. Mas em relação à Alemanha, havia uma exceção incrível, que o fato de que eles se sentiam alemães, eles tinham uma pertença alemã. Então o golpe parece que foi incrivelmente traiçoeiro, porque muitos judeus, inclusive, na ascensão do nazismo, eles não acreditavam no nazismo. Eles acreditavam que a sociedade alemã iria ainda reagir, né, à questão do obscurantismo. Mas, enfim, eu acho que foi importante os fatores históricos colocados aí pelo grupo, a questão do caldo histórico forte, né, de uma nação humilhada, de uma nação realmente, após o episódio do pós-Primeira Guerra Mundial, que foi saqueada, que foi humilhada perante as outras potências europeias, e, enfim, um contexto que os historiadores têm muito mais condições de discutir do que eu, né? Então, eu só queria colocar essa questão que eu acho importante, que como a comunidade judaica, no caso da Alemanha, ela foi pega, de fato, na contramão histórica, porque havia um pertencimento enorme, tá, dos judeus em relação à cidadania alemã. Tanto que muitos deles, inclusive, abdicaram de falar hebraico, né? Você sabe que os judeus, eles sempre falavam a língua dos países em que eles viviam publicamente, porque, via de regra, é uma população perseguida historicamente, milenarmente, né? Mas eles cultuavam ali, sempre cultuavam o Yiddish, que é um tipo de dialeto, né? Principalmente ali nesses países europeus, e principalmente um traço de identidade muito forte, que é a questão do hebraico, da língua hebraica, né?
foi uma língua falada milenarmente, um povo de 5.000 anos aí, e que manteve e que reinventaram a escrita da língua hebraica, né? Então, eu abro, eu tenho aqui alguns comentários, mas eu abro aí para os pares, tá? Para que vocês possam comentar. Eu acho que as pessoas querem comentar, né? Então, vamos lá, moçada, vamos comentar, porque depois eu tenho mais o que dizer aqui. Vocês querem dar os seus pitacos aí? Fiquem à vontade. Tá, eu queria aqui, posso? Por favor, Fábio, estamos aqui para... Na verdade, não é um pitaco, é só um complemento, até para dar uma ideia maior do que era o antissemitismo. Quando o colega aí comentou que havia essa questão do mito, é a promessa de resolver a questão da Alemanha, é preciso lembrar que o Hitler, de fato, resolveu a questão econômica na Alemanha. Ele reduziu a inflação, ele colocou o país nos trilhos de novo, óbvio, mas ele fez isso a partir da apropriação dos bens judeus, né? É preciso lembrar que o antissemitismo ele não foi adotado à toa. Os judeus eram controladores da maior parte do sistema financeiro alemão. A partir do momento que o Hitler começa a atacar esse pessoal e a nacionalizar esses bancos, ele reforça a economia do país e coloca o país de volta nos trilhos. Esse é um ponto, quer dizer, o mito ali funcionou de fato em cima da apropriação em cima dos judeus. O segundo ponto é que é o seguinte, enquanto ele estava fazendo isso somente dentro da Alemanha, segregando os judeus em guetos e tal, mas assim, somente dentro da Alemanha, não houve reação de nenhum país europeu. Esse antissemitismo que hoje a gente fala, e a gente joga muito para o lado alemão, ele era europeu, a Europa inteira. A Europa católica, ela era antissemita, né? Tanto que a nacionalização dos bens dos judeus, a colocação deles em guetos, não foi contestada em momento nenhum. Né? Os interesses dos outros países europeus estavam mantidos, olha, beleza, que os judeus estão se ferrando, ótimo, eles crucificaram Jesus, tem mais a que se ferrar, não. Esse é um ponto. E o terceiro ponto, a gente comentou aí que a Segunda Guerra começa com a invasão da Alemanha, da Polônia, digo. E acho que foi o grande erro do Hitler, porque até a apropriação a anexação da Áustria, que foi no mesmo ano, foi em 1938 também, também não houve. A Alemanha anexou a Áustria e não houve nenhuma reação de nenhum país europeu também. Havia concordância dele, beleza, a Áustria, eles falam alemão, tal, tá tudo em casa. Né? Então, esse antissemitismo são dois pontos que é legal a gente levar em conta, que assim, o antissemitismo não era exclusivamente alemão, ele era europeu, né? E que a reação da Europa a essa questão ao nazismo, ela só começou no momento em que o Hitler resolveu que ele tinha que ser o império de 1000 anos, ele tinha que ter um império do tamanho do mundo e tal, aí que foi a grande besteira dele. Então era só para complementar isso e ampliar um pouco o quadro, né? Eu acho que fica mais bacana. Nossa, Fábio, eu acho que você enriqueceu muito, muito a sua fala, enriqueceu demais o que foi colocado, porque parece que se trata apenas de uma discordância ideológica, né? Se você não fizer essa análise que você fez. Parece que se trata apenas de uma discordância religiosa ou de uma discordância, enfim... Na verdade, foi a justificativa que eles acharam. Exatamente, ou de fundo racial. Mas o que você colocou eu acho perfeito. Quer dizer, na verdade, foi uma expropriação, né, econômica. Exatamente. De fato, o Hitler e o partido... É uma patifaria. Quer dizer, os caras resolveram a questão econômica da Alemanha expropriando um povo, né? Roubando, expropriando economicamente um povo. Quer dizer, assim é fácil resolver problema econômico, né? A partir do momento que eu elejo um bode expiatório, exproprio milhões de pessoas, pego essa grana, injeto no país. Ou seja, é a tática fascista. É a tática fascista, é a velha tática fascista. Eu uso um bode expiatório, elejo alguém para ser o meu bode expiatório, vou expropriar essas pessoas, utilizo, roubo, mato essas pessoas, de fato, né? Mussolini não fez diferente, certo? Exproprio isso, injeto isso na economia, dou, digamos assim, vê se eu estou falando bobagem, Fábio, se eu tivesse, me corrige.
dou um viés para o povo de que há uma prosperidade econômica, ganho o pessoal nesse aspecto, e aí eu soco o pau na questão ideológica por trás, uno o povo. É por aí, Fábio. É exatamente isso. Por aí. Então, quer dizer, e ainda pego esses xistes, essas questões que está no imaginário popular da questão religiosa, da questão que está aí, e os preconceitos, né? Sempre indo para os preconceitos. Então, vamos pegar a religião, vamos pegar o judeu. Eu lembro que na campanha nazista era muito ligado à raça judaica, com algumas características raciais, com animais, assim, né? Tipo ratos, e também ligando eles com a questão, por exemplo, da usura, né? Que é uma questão histórica, me parece, né, Fábio? A questão da usura, você podia explicar para a gente a questão de como que é a questão dos bancos, como que surgiu historicamente, os historiadores aí podiam nos ajudar. Por que os judeus podiam emprestar dinheiro? Por que isso era uma coisa que para o cristão era meio coibido? Dá um piteco aí para nós, aí, dá um esclarecimento aos historiadores aí. Por que, do ponto de vista religioso, o cristão ficava meio cheio de prurido com essa coisa de emprestar dinheiro? E sobrava um pouco isso para a questão do judeu, e depois do judeu. Dá um esclarecimento disso para nós. Guilherme, me ajuda aí, porque essa é uma parte que eu sei menos. Não, eu também, deixa eu colocar primeiro, agradecer a exposição do grupo, foi incrível, assim, tratar essas questões e trazer trechos de filmes, de documentários que relatam essa ou qualquer outro genocídio, massacre de um povo, de qualquer governo autoritário, é sempre muito difícil da gente engolir e pensar que é uma coisa que, por mais que a gente não diga, mas que tem origem humana, né? É uma coisa que vira e mexe, a humanidade está aí fazendo esses ataques contra povos, enfim. Eu não sou um historiador muito linear, assim, mas o Lincoln puxando e o grupo mesmo provocando para que os historiadores se pronunciassem, agora com essa colocação de bancos, né, me veio muito à mente que a origem é muito visceral, né? A ideia de banco, como a gente o chama, pelo menos em português, né, é porque eram, de fato, comerciantes que sentavam em bancos e negociavam esses juros, essas trocas comerciais, e a historinha que se conta, a priori, é justamente essa, né? O que eu atribuo, pelo menos, a uma fuga da igreja católica, né, do cristianismo como um todo, de não emprestar dinheiro, é justamente que pelo menos até a reforma luterana não se aceitava muito lucro como uma coisa muito boa, né? Ainda com o protestantismo batendo na porta, parece que foi uma coisa um pouco mais aceita, né? Com o próprio capitalismo também, cada vez mais capitalismo econômico chegando e falando, olha, é por aqui que a gente vai, me parece que isso passou a alinhar-se de outra forma, né? Mas eu também não sou muito especialista na usura como um todo, nem nada do tipo, não. O que eu teria para trazer é mais em relação a isso, mais por alto. O que eu queria dizer é que eu tive... contribuir aqui com vocês, compartilhar que eu tive a oportunidade de uma das poucas experiências que eu levo comigo do cursinho preparatório que eu fiz aqui em Campinas, por ser um lugar muito elitizado, uma das boas experiências que eu tive, poucas ali, né, foi justamente uma palestra do Alexander Henrique Lacks, não sei se assim se pronuncia o nome dele. Ele foi um sobrevivente também do Holocausto, se eu não me engano, de Auschwitz, e eu tive essa palestra com ele em 2014, e em 2015 ele veio a falecer. E as histórias, assim, são... ainda mais para mim, que à época já pretendia cursar, prestar o vestibular de História, foram traumatizantes, assim, e ao mesmo tempo muito elucidantes também. É difícil, né? Ele contando relatos do tipo de um soldado, num momento, para fazer uma graça, qualquer coisa do tipo, jogou um pão ali no meio dos semi-mortos, que eram, de fato, aquelas pessoas que estavam ali, e eles disputando em 8 um pedaço de pão enlamecido, e os dentes não conseguiam nem morder um pão velho, e assim, são coisas escabrosas, né? O próprio trecho do filme do Menino do Pijama Listrado, falando, o menino de fora falando sobre o cheiro dos corpos queimando, é uma coisa que machuca ver, né? Machuca a gente ouvir e lembrar isso.
É muito cruel. Deixa eu passar para a Maria, que acho que ela levantou a mão aqui, depois eu contribuo mais um pouco se vocês quiserem. Caminhamos. Mas, gente, parabéns pela apresentação. Posso falar, Lincoln? Maria Luísa, por favor. Algumas colocações que eu queria fazer aqui em relação a esse tema. A primeira questão é que quando nós falamos do nazismo, sempre vem essa questão racial envolvendo os judeus, que obviamente foi, acredito, o maior número, né, de pessoas perseguidas e sacrificadas. Mas tem uma questão que eu acho importante a gente não esquecer, que são a questão das minorias, né, principalmente o momento que nós estamos vivendo agora no Brasil, porque as minorias também, né, foram perseguidas, os ciganos, os gays. Então, um outro grupo, né, que foi todas essas pessoas que eram diferentes, né, por isso que nesse momento que nós estamos vivendo, que a gente vê esse ódio, né, às minorias, isso é muito perigoso, né, a gente remonta justamente a essa questão aí da época da Alemanha, em que foi instigado esse ódio contra essas minorias. Então, isso eu acho importante também a gente ressaltar. Uma outra questão que eu queria colocar em relação à questão dos judeus, né? Eu não sou historiadora nem nada, li alguma coisa, né, por causa do direito, mas a Hannah Arendt, ela trata dessa questão, né, dos judeus, inclusive ela comprou uma briga, né, e o professor dela, que na realidade era o amante dela, né, com quem ela conviveu e gostava muito dela durante toda a vida, morreu brigado com ela, né, porque quando ela foi indicada para fazer o levantamento sobre o julgamento, ela diz que os judeus se colocaram nessa situação de ser uma presa fácil para o nazismo, porque eles precisavam de um povo e de uma desculpa. E os judeus, pela questão deles se considerarem um povo eleito e nunca terem querido se misturar, né, com outras nações e realmente não ter essa relação, né, então eles se colocaram mais nessa posição de ser uma presa mais fácil para o nazismo. Pelo menos é o que ela trata, né, no livro lá quando ela fala da banalidade do mal, fala sobre a origem do totalitarismo, então ela traz essa questão. E aí, não sei, o professor que estudou, né, e que fez, né, o seu doutorado nessa área, o que tem para dizer para a gente a respeito disso. E a questão da usúria que o senhor levantou, assim, que eu me lembro, é a questão justamente da apologia, né, do catolicismo à pobreza. Não tem alguma coisa a ver com isso? Porque a Igreja Católica não admitia lucros e fazia essa apologia à pobreza, quando o protestantismo, né, no caso dos judeus, não. E aí possibilitou que os judeus, né, enriquecessem mais justamente por ter essa prática, né, da usúria. Então, assim, o que eu me lembro é isso. Aí não sei o que o senhor pode contribuir com essas questões aí, que é a sua área aí de doutorado. A questão é o seguinte, os judeus, economicamente, eles sempre viveram nas bordas, né? E eu discordo um pouco da questão de que os judeus não se misturavam. Eu acredito que eles eram segregados. Eu acho que é diferente, quer dizer, eu acho, na minha avaliação, na minha humilde avaliação, né, obviamente, eu acho que a questão é que eles não é que eles não se misturavam por não querer se misturar, é porque eles eram segregados e sempre foram segregados. Eles viviam em feudos, historicamente, né? Então, assim, em alguns países da Europa, eram permitidos certos feudos e que era permitido os judeus viverem. Eventualmente, inclusive, eles tinham que pagar altos impostos para poder viverem nesses feudos, nesses pequenos locais. Tá? Então, o que acontecia? Quando foi se estabelecer as relações comerciais, existiam certos pruridos religiosos em relação à questão de cristianismo, de certos dogmas cristãos que condenavam a usura, o lucro em termos de emprestar dinheiro, entende? O que acontecia? Muitos reis solicitavam a alguns comerciantes judeus que exercessem, portanto, essa função. Então, na verdade, os judeus exerciam essa função porque vários comerciantes católicos eram impedidos, do ponto de vista, digamos, religioso, de fazer essa função.
E muitas vezes também, esses comerciantes judeus, eles inclusive financiavam reis, financiavam outros comerciantes, e muitas vezes também, esses comerciantes judeus, eles eram muitas vezes trucidados, por sua vez, por esses mesmos reis, endividados por eles, né? Ou por outros, enfim, digamos assim, eu não lembro exatamente qual é a bula católica, eu tenho, depois posso mandar o trabalho para vocês. É um grande pensador, é um grande filósofo do pensamento cristão, que tem uma bula que fala da questão da usura, que se tornou proibitiva no pensamento cristão, entende? E que os judeus eles vieram ocupar esse espaço, mas não porque eles eram aproveitadores do dinheiro alheio, entende? Mas é porque, de fato, eles viviam na periferia, tá? E isso, na verdade, eles cumpriam uma função. Agora, o que acontece? Muitas vezes eles eram vítimas de pogroms, de verdadeiros massacres, exatamente dos seus credores, né? Então, é incrível, porque... E os grandes bancos, na verdade, quando começaram a surgir os grandes bancos, esses grandes bancos, por incrível que pareça, eram bancos cristãos, né? Quando você acabou prurido, começou a surgir esses grandes bancos, eles eram bancos cristãos. Eu só queria também chamar a atenção para um fato que tem a ver com a nossa disciplina especificamente, que fugiu um pouco, né? Porque, tudo bem, a gente está analisando várias questões do ponto de vista histórico, social, político, que é maravilhoso, mas nós não podemos aqui sublinhar de que o nazismo, o fascismo, o nazifascismo, ele é o apogeu da eugenia, né? Ele é o apogeu do movimento eugênico. Ele é, digamos assim, o ápice de todo o histórico do darwinismo social. Se nós pegarmos no nosso curso, que a gente vem analisando com vocês o nascimento do pensamento, tá, determinista biológico, que na verdade foi o objetivo do nosso curso, né, que a gente vem trabalhando humildemente com vocês, como que a manipulação, então, da pseudociência foi introduzido nas ciências humanas, o fenômeno histórico resultante em que este fenômeno objetivamente se transformou num movimento social objetivado num fenômeno de massacre, de genocídio concreto e tal, foi com certeza o movimento descrito nessa aula, que é a questão, tá certo, do nazismo. Por quê? Porque, além de todas as questões, ao meu ver, que eram professadas e tal, dentro dessa ideologia, havia uma questão central, né? Havia um objetivo que era a purificação da raça ariana, né? Quer dizer, você tinha ali um objetivo de limpeza étnica também muito forte. Quer dizer, e não era só destinado aos judeus. É importante lembrar, como foi bem lembrado pela Maria Luísa, de que, na verdade, a perseguição nazista, eu acho que muito bem lembrado pelo Fábio também, havia uma questão... Os judeus atuaram muito como bode expiatório nessa história, devido muito ao aspecto também econômico. Mas, na verdade, o nazismo, o nazifascismo, ele era contra negros, ele era contra ciganos, ele era contra homossexuais. Então, dentro daquela tendência eugênica, entende? Ele era a favor de esterilização de pessoas que tinham problemas mentais, ele era a favor da eugenia negativa, assim, radicalizada, no sentido do extermínio. Quando você pega a solução final que o regime nazista secretamente impôs, né, no período radical da Segunda Guerra Mundial, que foi um projeto secreto só descoberto depois, nunca houve uma radicalização do movimento eugênico como foi a solução final. E eu acho que muito bem observado pelo Fábio, muito realístico, é isso que o historiador nos acrescenta, de que nós não podemos ser ingênuos, né? De fato, o antissemitismo ele é um processo, eu não diria europeu, eu diria mundial. Inclusive, mundial, observado em todos os continentes. Uma vez que, como a gente falou, quer dizer, o povo judeu era um povo diaspórico, milenarmente, entende? Então, ele era encarado como um povo indesejado. Então, eu fico um pouco preocupado, entende? Da gente ter certas definições apressadas,
principalmente em relação a grandes filósofos. Precisam tomar cuidado. Principalmente em relação a uma grande filósofa da raça judaica, que é, no caso, né, que foi citado. Quer dizer, ela falar que o próprio povo judeu ele abriu o seu espaço, quer dizer, ele se tornou uma presa fácil, pelo fato de não ter se misturado, eu perguntaria, foi uma opção do povo judeu não ter se misturado? O povo judeu foi racista? Lincoln. É um pouco isso. Só para concluir. Lincoln, não dá para chamar o Hélio para a live, não? Então, mas é só para concluir meu raciocínio, entende? O povo judeu é um povo que manteve por 5.000 anos a sua identidade. É uma questão de sobrevivência, entende? Ele manteve sua identidade devido a uma cultura oral, devido a uma série de... Eu não estou defendendo o povo judeu. Eu só estou dizendo que o povo judeu ele não é um povo que não quis se misturar com os outros povos por uma tendência racista, entende? Ele é um povo de resistência. E eu não estou me referindo ao atual Estado de Israel, pelo amor de Deus. Não estou me referindo ao que ocorre entre o conflito palestino e Israel. Isso é outra história. Eu estou me referindo ao aspecto milenar, tudo bem, do que ocorreu com o povo judaico. Acho que tem gente com a mão levantada aí. É o Fábio, né? Pode falar, Fábio, desculpe. Não, eu só ia complementar a história da usura, mas eu já tinha até baixado a mão aqui. Só para complementar, é exatamente o que você comentou. E assim, os judeus seguiam o mesmo Velho Testamento que os cristãos. Só que os judeus acharam uma brecha em Deuteronômio que dizia o seguinte: para um estrangeiro, vós podeis emprestar sob usura. Perfeito, é isso aí. Mas não emprestará sob a usura ao vosso irmão. Perfeito, é isso aí. E aí é um paradigma que foi quebrado pelo protestantismo, só que os judeus estavam lá emprestando dinheiro desde o século XIII. É isso aí. Veneza, e aí é o que você comentou, Lincoln. Os comerciantes, os reis cristãos não podiam emprestar dinheiro entre si, eles tinham que recorrer a esse pessoal. Exatamente. Porque para eles era pecado, né? Então, até o momento que eles deviam tanto que tinham que ir lá e matar todos eles. Pois é. Tem esse pequeno detalhe, né? Então, assim, gente, precisamos, então, comentar aí agora precisamos comentar aí do seminário em si, né? Quer dizer, acho que o pessoal comentou, falou, agora precisamos aí comentar do seminário em si, deles, né? Realmente, acho que assim, a questão está muito batida, a questão a questão nazista em si está muito batida, está muito colocada. Então, eu achei interessante a forma como eles colocaram, né? O Rodrigo veio com esse artigo desse professor, ele fez essa interpretação aqui de uma interpretação profunda da questão. Eu só queria colocar uma questão que é o seguinte: na verdade, o cristianismo herdou o Velho Testamento, né? O Deuterostômio, ele herdou, né? E vamos lembrar que Cristo era judeu. Então, vamos lembrar que o cristianismo tomou de empréstimo toda a tradição, tá certo, do Velho Testamento. Então, assim, no fundo, a religião mãe do cristianismo é o judaísmo. Esse que é um grande problema. Então, assim, eu não sou aqui religioso, porque eu não sou nem cristão, nem judeu, nem muçulmano. Acho lindo todas as religiões. Não sou religioso praticante, mas acho lindo. Não estou defendendo religiões. Mas veja bem, o Velho Testamento, ele não é cristão, ele é judeu, né? Vamos convir comigo, certo? Na verdade, o que o cristianismo fez foi uma releitura do Evangelho. Tudo bem? Ele fez uma releitura do Evangelho. Ocorre que, na verdade, todo o Pentateuco lá, os livros antigos do Velho Testamento, ele é eminentemente judaico, né? Eminentemente judaico. Então, é incrível essa discussão distorção, quer dizer, esse ledo engano, essa falácia que a ideologia faz, essa pseudociência, essa confusão, essa
essa distorção religiosa, né? Onde o que foi feito, no caso aí do fascismo, do nazismo, né? De colocar essa confusão de que o antissemitismo religioso, a separação entre raça, cultura e religião. Isso é muito... Isso que o Rodrigo colocou, eu acho que é a raiz da questão. Eu acho que é a raiz da questão que pegou o povo alemão. O povo alemão foi pego aí, entende? Ele foi pego aí. Viabilizou economicamente, uma cultura, uma sociedade esclarecida, democrática, só que estava na lona, desmoralizada, né? Resgatou a economia. Aí vem a questão de você pegar esse tripé, entende? Raça, cultura e religião. Isso é muito forte, né? A demonização da religião. A demonização da religião, isso é muito forte. Você rouba os caras, você, na verdade, expropria um povo e demoniza ao mesmo tempo a sua cultura e a sua religião. Então aí vem o filme, não precisa falar mais nada, eu adorei. Eu achei que o fechamento do filme que o Rodrigo trouxe, muito sensível, muito assim, fala mais do que qualquer palavra, viu, Rodrigo? Eu achei muito bem colocado, muito tocante, porque as crianças não entendem a ideologia, né? É muito tocante, é muito tocante. O diálogo entre a criança alemã e a criança judaica, né? Eu, quando convivia com os judeus, quando batia papo com os judeus, quando estava na sinagoga, quando estava em BH em mesa de judeus, me dava eu era tomado por uma idiotice, assim. Eu sempre falava assim, gente, que judiação. Eu não sei o que acontecia comigo. Eu estava no meio de judeu. Aí eu falava assim, nossa, que judiação. Imagina falar judiação para judeu, entende? A hora que eu falava judiação, eles me olhavam, eu me sentia um gafanhoto, entende? Porque eles são um povo que tem uma cultura que não é brincadeira, entende? E eu falava judiação. E aí eu me sentia um gafanhoto, eles poderiam me comer facilmente, graças a Deus não comeram. Bem, a Maria Eduarda veio com o diário com o diário aí de Anne Frank, aí chegou a Aloysio, veio com definições de navios, mostrou essas coisas pavorosas desses depoimentos aí das vítimas do Holocausto, que às vezes é indizível. Você vê que os caras falam os horrores e os pavores, mas sabe a percepção que fica? Que eles não falam tudo que eles viram, sabe assim? Eles tentam demonstrar o horror, mas o horror não é tudo. Eles não verbalizam assim tudo, porque aquilo foi um horror tão grande que não dá para verbalizar, talvez, o pavor que foi de fato, né? Aí veio a Maria Eduarda, veio com as características do partido, a teoria vital, o nazismo. Então, enfim, eu achei que foi um ótimo seminário, gostei. Acho que aí o debate dos colegas complementou, foi muito legal. Então, assim, eu gostei, pessoal. Eu achei bacana, legal. E a minha devolutiva é essa, tá? Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, porque o nosso chefe Elias... Vocês vão dar seminário para o nosso chefe daqui a pouco, não vão? Eu e Fábio, aliás. Pois é. Não, mas você e o Fábio não é um seminário, é uma aula, né? Então, longe disso. Não é uma aula, é uma conferência, praticamente. É uma conferência, certo? Então, tranquilo. Olha a resposta que ele está jogando na gente, Fábio. Então é isso, pessoal. É isso aí, eu não vou mais retê-los aqui, vocês daqui a pouco vão dar um seminário. Professor, posso só tirar uma dúvida? Pois não, Maria Eduarda. A parte escrita para enviar no e-mail seu? A parte escrita manda no e-mail, por favor, tá bom? Ah, certo. Então tá. Então, uma boa semana. Lembrando que a semana que vem teremos a live a Bruna e o Guilherme vão mandar aí depois aí o convite para vocês. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então ficamos assim. Uma boa semana. Obrigado. Tá? Valeu, professor. Pois não. Não, valeu. Boa noite. Obrigado. Vou parar de gravar aqui. Um bom seminário para vocês lá com a Elisa. Ó, manda o link aí que eu quero assistir o seminário. Pode? Pode. Manda o link aí.